Hoje a gente tem uma live muito especial com uma parceira, uma cliente muito querida, uma referência na área de governança corporativa, a Patrícia Gaizinski. Vamos ver se ela consegue entrar aqui com a gente. Pronto. Bom dia, Patrícia. Oi, bom dia. Deixa eu Tudo botar bem? aqui. Estão me vendo bem? Como é que tá aqui? Tá perfeito, Patrícia. Te vemos bem, te ouvimos bem. Queres que feche aqui, que eu abri a janela? Você podia fechar um pouquinho, ficar mais escuro, sei lá, eu tô me vendo bem aqui. A gente está te vendo bem, tá bem iluminado. Tá ótimo de luz. Uhum. Tá bom, então. Como é que tu vai, Bianca? Tudo bom, querida? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer te rever, te Igualmente. reencontrar. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aí conversando contigo, com vocês, com o teu escritório. Obrigada. Bom, para quem não conhece, a Patrícia tem uma longa trajetória na governança corporativa, é presidente do Conselho de Administração da MG5, fundadora da Posteritar, que trabalha com governança em empresas familiares. Eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo em alguns projetos e eu acho que o teu olhar ele é bem especial, porque além de ter a vivência de estar numa família empresária que teve um processo de sucessão muito exitoso, hoje tu ajuda muitas empresas e famílias a passarem por isso, né, Patrícia? Então, como a gente atua com projetos de sucessão patrimonial e de governança, a gente achou que esse bate-papo pode ser muito rico e pode ajudar muitos nossos clientes a enxergar também a sucessão por um aspecto muito humano que tu traz isso nos teus projetos. Então, enfim, queria que você pudesse nos conversar um pouquinho sobre a tua experiência, falar um pouquinho sobre como é que tu vê a sucessão e a governança nas empresas familiares. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, principalmente como é que tu aborda isso com os teus clientes, com as famílias que te procuram. Que bom, que bom. É sempre um prazer, né? Assim, depois de toda uma jornada, poder sempre dividir. A gente sempre tem alguma coisa para poder contar e espero realmente poder acrescentar aí ao teu trabalho e aos teus clientes, né? Assim, algum ponto relevante sobre esse processo que é super desafiador, né? Assim, ele é complexo, desafiador, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito para mim, pelo menos, né? Assim, que estou nessa queria uma jornada, né, assim, de auxiliar as famílias empresárias já há mais de 30 anos. Fico sempre muito contente por poder falar sobre o tema, porque a estruturação de uma família empresária passa por diversos aspectos, né? Assim, olhando um pouco para ti, teu projeto, teu trabalho, né? Uhum. Assim, eu como conheço várias famílias que assim, não, eu já estou fazendo sucessão. O que que eu fiz? Eu montei uma holding e fiz uma doação para os meus filhos e aí, bom, aquilo para, né? Assim, para muitas famílias, muitos empresários é a sucessão. E a gente se dá conta à medida que vai conversando, né? Assim, de que existe sim um desejo, né? De realmente fazer um processo sucessório, mas na realidade precisa se estruturar muitos outros aspectos, junto com certeza, né, com o aspecto jurídico, que é o aspecto que tu abordas. Uhum. E isso vem, eu te diria assim, Bianca, né, numa caminhada nos últimos 30 anos, mais ou menos, desde quando eu venho estudando esse processo. Primeiro porque o termo, né, família empresária ou empresa familiar é um termo por si só muito desafiador por ser antagônico. A gente está lidando com famílias que têm como mote principal tomada de decisões nas emoções, e a gente está lidando com negócios que têm como foco principal tomada de decisões na razão. Sim. Então, quando tu junta, né, assim, esse termo e ele é no seu conceito antagônico, e aí um grande desafio, né, de como lidar com uma longevidade dos negócios, olhando para diversos aspectos, né, os aspectos racionais, financeiros, dos negócios, de propriedade, de, enfim, desenvolvimento de novos produtos, competição de mercado, né, para um outro olhar, que é o olhar do que essa família realmente, o que essa família realmente pensa e deseja para o seu próprio futuro. Então, fazer essa junção, que é um pouco o meu trabalho, né, assim, trazer esses aspectos
relacionais da família, faz com que ela possa se dar conta que vai além de um projeto único exclusivamente de gestão ou patrimonial, mas é um projeto de vida dessa família e, como consequência, um projeto de vida dos indivíduos que compõem essa família. Né? Esse é o meu foco, assim, poder dar a estas famílias um outro olhar que não somente, né, um olhar de desenvolvimento do negócio ou um desenvolvimento ou do processo sucessório patrimonial. Mas o que essa família realmente pensa? Porque, no fundo, Bianca, eu acho que tu também trabalhas e enxerga isso, essa é uma pergunta difícil de se responder, né? Assim, os sucessores e os sucedidos, aqueles que estão no poder, não se perguntam primeiro, né? Assim, como é que eu imagino esse futuro além de mim, né? E como eu posso bolar um plano estratégico. Se eu trouxe esse negócio até aqui 30, 40 anos, como eu posso, né, estruturar um plano, planejar estrategicamente. Então, a gente está falando de estratégia, né, para os próximos 30 e 40 anos, que provavelmente vai além de mim, né? A gente vê muito as famílias se preocupando. Eu acho que as redes sociais têm um impacto importante nisso, com a só questão tributária, com o aumento de carga tributária, então vamos fazer a sucessão. Mas essa é a pontinha do iceberg, né? A gente tem toda uma questão de cultura, de entendimento, e como tu falou, de como é que a família enxerga a empresa, que ela precisa vir junto, todo esse olhar, ou ele é anterior, ou ele é concomitante, ou posterior à simples mudança patrimonial das cotas, né? Então, acho que a gente precisa realmente, eu acho que é um trabalho conjunto importante de conscientização, de conversas difíceis, de como Isso. os patriarcas, né, ou matriarcas, os fundadores da empresa realmente imaginam os próximos anos e também se os filhos querem efetivamente assumir esses papéis, né? Então Eu elas digo, têm eu digo muitos diálogos importantes. que são sempre 4 agentes principais nesse processo de longevidade, né? Assim, e eu diria assim, o que vem primeiro, o ovo, ovo, a galinha, a gente nunca sabe. Assim, cada Uhum, família tem os seus aspectos mais relevantes e cada família, quando começa a pensar nisso, tem também o seu momento, né? O seu momento. Às vezes o negócio é o agente principal para esse processo. Esse negócio precisa realmente enfim, se atualizar, se desenvolver, lidar com competidores que não pensou. Então, eles estão pensando como a gente pode pensar isso a longo prazo. uhum. Às vezes, o sucedido está num momento delicado da vida dele, né, assim, de doença ou de reflexão, né, ou às vezes faleceu, né, e não deixou as questões mais organizadas, assim, mas o sucedido, né, assim, ele é alguém muito fundamental para todo esse processo, porque nós estamos falando de ciclos de vida, e nós estamos falando de ciclo de vida de um indivíduo e de ciclos de vida de um negócio, que precisam, na realidade, ser endereçados e entendidos que a gente está lidando com o tempo. Sim, E sim. aí que a gente chega num sucessor, sabe? Assim, quem é que vai ser ou vão ser as pessoas que vão estar lidando com este processo no futuro? E geralmente a gente pensa esse processo muito mais no nível de cargos, assim, quem vai ser o próximo? Uma pessoa única em um cargo, quando na realidade são agentes importantes, o negócio, a cabeça daquele sucedido, claro que o sucessor, como é que eu me preparei, ou, né, assim, para poder preparar esse sucessor, essa é uma questão bem importante, Uhum. tá? E aí, como o pano de fundo, a família. Então, são 4 agentes importantes que precisam vir junto. Só que quando o cliente chega para conversar com a gente, ele está entrando por um viés. E a gente tem que daí entender aquele momento, e aquele momento ou da família, ou do próprio sucedido, né? Ou do próprio negócio para tentar ajudá-lo, mas a gente tem que ampliar o espectro, o olhar dele, para que ele, né, para que essa família possa olhar para este todo e aí bolar um plano de sucessão que seja concomitante, isso que tu fala, né? Então não precisa vir Uhum, tudo tudo. mais ou menos junto, só que o Sim. foco precisa ser dado, né? De acordo com de acordo com aquele momento que a família se apresenta para ti, né? Mas ele precisa vir todo junto. Essa é uma grande questão, né? Ô, Patrícia, pela tua experiência, assim, qual é a principal dificuldade, ou o principal desafio
na construção de um planejamento sucessório saudável, eficiente nas famílias? Eu não sei se tem um principal, mas tem alguns pontos que são, assim, realmente mais desafiadores. O primeiro, porque assim, eu digo primeiro, mas ele não é o primeiro em ordem de importância, né? Todos são importantes, assim, mas eu acho que tem um bem importante que é a cabeça daquele que está hoje sentado como tomador de decisão, no cargo importante. Não só ele, mas às vezes de uma geração inteira. Né? Então, quando a gente encontra, né, uma família, por exemplo, né, que tem um pai que fundou o negócio com filhos trabalhando com ele, né, e fizeram aquele negócio crescer, por exemplo, há 20, 30 anos, né, não é só a cabeça desse pai que, na realidade, precisa compreender que existe um momento aí para fazer mudança. É a cabeça também dessa segunda geração, por exemplo, dos filhos que precisam entender como é que eles estão preparando uma terceira geração. Os filhos deles, os netos, no caso desse fundador. Né? Então, é a cabeça dessa pessoa que está no poder, ou dessas pessoas que estão no poder, que eu digo poder de gestão, de tomada de decisão, né? Às vezes de um cargo bem específico, onde ele se criou ali, é a identidade dele, para parar para pensar como é que eu posso, na realidade, estruturar isso dali para frente. As pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia, né, assim, e resolver os problemas do dia a dia, que elas não param para pensar estrategicamente nesse ponto. Então, esse é um grande desafio. Um outro desafio importante que eu observo sempre em famílias empresárias é criar jovens empreendedores nas próximas gerações. Né? Assim, existe um empreendedor nato e visionário, muitas vezes, que é o fundador. Junto com ele vem os seus filhos, que ele traz para trabalhar desde muito jovem, os filhos para poder ajudá-lo naquele negócio. E aí essa a gente diz que é uma primeira e segunda geração, é uma geração empreendedora, são duas gerações empreendedoras, mas criar empreendedores em terceira e quarta geração é mais difícil. Então, criar jovens que se interessem, se comprometam com aquele negócio, com a mesma força e o mesmo vínculo, né, e o mesmo comprometimento, eu diria, dessas primeiras gerações. E como se faz isso, Patrícia? Essa terceira geração nasce num outro berço, eu digo, né? E aí isso é bastante importante. Isso tem a ver com criação de filhos, Bianca. Tá? Então, existe daí todo, hoje em dia, né, além da própria estruturação do negócio, através, por exemplo, da governança corporativa, que a gente pode conversar um pouquinho, mas existe um outro termo, que é a governança familiar, que na realidade é mostrar para a família empresária, essa família que quer perpetuar esse negócio dentro da sua própria família, não quer vender, enfim, né, não quer se desfazer desse negócio, ela quer que esse negócio continue dentro da própria família, que ela precisa trazer desde sempre para as crianças jovens, para as próprias crianças mesmo, crianças bebês, de que existe um negócio dentro daquela família. Então, a gente provoca mesmo reuniões de família, já conversando sobre os negócios junto com as crianças, na idade que as crianças estão com 12, 13 anos e né, a gente começa a provocar as questões das profissões, né? Tem várias profissões dentro dos negócios que podem ser expostas aos jovens, né? Que eles poderão escolher de profissão caso eles queiram trabalhar. É Então, interessante que isso. é interessante porque as famílias têm que se dar conta que as coisas não acontecem por acaso. É um processo estruturado. Então, tu olha para uma família bem-sucedida, não só financeiramente, mas com relações saudáveis. Aquilo ali, em muitos casos, ele foi conquistado com esforço, dedicação e uma intenção de construir realmente um legado, né? Não é porque as coisas simplesmente foram acontecendo, é porque teve a intenção de se valorizar e de perseguir isso, né? Exatamente, assim, a família. Então, por isso a cabeça do sucedido, que eu digo, a cabeça daquele que está no poder ou daquela geração, às vezes é um casal fundador, às vezes é o pai com seus filhos, é poder realmente pensar como é que eu quero esse negócio a longo prazo.
E aí poder fazer esta estruturação dessa família também ao redor do negócio. É claro que hoje, né, existem diferentes profissões e diferentes desejos e é preciso ser respeitado, né, a vontade e habilidade, né, enfim, dos jovens, né, para um mundo que está aí. Mas aquele negócio é importante também, precisa ser dito que ele também é importante e que ele precisa olhar aquilo com carinho. Se você quiser trabalhar no negócio, né, no sentido de empreender em algo já empreendido, né? E também ser o empreendedor, porque empreendedor não é aquele que começa um negócio do zero, mas é aquele que está sempre, né, reinventando e refazendo e trazendo. Eu acho esse empreendedor até o mais desafiador, sabe? Uhum. Por incrível que pareça, do que aquele que começar um negócio do zero. Ele precisa criar essa cultura, né? É uma cultura de transformar essa empresa familiar numa família empresária. Né? Legal. Além do conceito de empresa familiar, vai para um conceito de família empresária. Somos de uma família empresária. Você quer continuar empreendendo no negócio da família? Então, conheça desde criança, olhe para as diferentes profissões que você pode ter. Você tem um negócio, por exemplo, tendo negócios muito básicos, às vezes básicos que eu digo mais duros, assim como a indústria, né? Você Uhum. não pode fazer, enfim, não sei, você não pode ser um chefe de cozinha, entendeu? Aham, aham. Você teria que, na realidade, poder escolher algumas profissões a ver com o teu próprio negócio. Isso tem a ver contigo, com o teu desejo, com a tua motivação, com a tua aptidão. Essas conversas dentro das famílias entre pais e filhos é que geralmente não são feitas assim dessa forma. Então existe toda uma governança e toda uma estrutura, né, de reuniões e profissionais e estímulos que vão provocando isso para fazer com que a família possa, na realidade, criar sucessores que possam empreender. E às vezes ele não vai nem trabalhar, sabe? Mas ele vai ser um bom cotista, um bom acionista comprometido, É, né? Legal. esses dias eu fui num evento sobre governança e um dos membros da família empresária comentou que profissionais a gente pode contratar, acionistas a gente não contrata. Isso. Então, muitas vezes, desenvolver adequadamente um acionista, que é isso que tu está trazendo, né? Desenvolver desde a infância, de ter um senso de compromisso, de responsabilidade com as pessoas que atuam naquela empresa, de responsabilidade com a própria empresa, né? Muitas vezes pode ser mais importante, dependendo da geração que a gente está falando, do que propriamente desenvolver profissionais, né? É bem isso, é saber que, bom, se tu nasceu naquela família e essa família tem um negócio e a família pretende, na realidade, tem que haver uma intenção mesmo de ter Uhum, um negócio dentro da família, é preciso desenvolver essa cultura, né, num viés de vai e vem. Bom, uhum, tu sabes disso, né, Bianca, como advogada, a gente, enquanto descendente, né, a gente herda tudo dos pais. Então, a gente vai herdar este negócio. Então, assim, se eu vou herdar esse negócio, qual é o meu compromisso? Né? uhum, O que eu tenho que saber? Como que eu tenho que me preparar para essa herança? E isso passa por ser um acionista responsável, né? uhum. E isso é a primeira questão. A segunda questão é uma escolha de carreira, que pode ser dentro da empresa ou não, mas o respeito por essa herança, né? No sentido dessa herança vir dessa geração anterior, entendeu? É que precisa ser compreendido. E aí, bom, aí eu vou então poder pensar num desenvolvimento da carreira. Mas não, eu primeiro vou ser acionista, vou ser cotista desse negócio, né? Então é muito importante esse, esse viés assim dentro dessa família, isso que vai transformando de fato essa família, vamos dizer, uma família comum para uma família empresária, né? Uhum, Muito legal esse gancho, Patrícia, porque a gente escuta bastante na nossa área a questão de que a maciça maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. Mas quando a gente tenta puxar esse gancho, não sei se na tua experiência tu também enfrenta esse desafio, muitas famílias, muitos empresários acham que esse tipo de conversa não é para eles, não é para o negócio deles. Tem a imagem pré-concebida que esse tipo de conversa é para perfis de empresas específicos ou maiores, né?
E acho que a gente passa muito por esse desafio de tentar conscientizar que todo tipo de empresa familiar precisa encarar esse tipo de conversa difícil, né? Não sei se na tua experiência isso também se confirma. Com certeza, assim, eu acho que tu aborda aqui um outro tema importante, que é, bom, começar a estruturar a empresa com essas conversas e aí trazer uma governança familiar ou até uma governança corporativa, pensando em conselhos, né, assim, passa por, eu diria assim que eu diria que não é nenhum preconceito, tá, mas é um conceito errado, Uhum, sabe? uhum. De que isso é só para empresas grandes. Empresas grandes em faturamento, empresas grandes que, assim, pequenas e médias empresas, que realmente é o que tocam esse país, vamos dizer, Exato. né? Elas precisam compreender de que essas estruturas, as ferramentas de governança, sejam familiar e ou corporativa de gestão, assim como a profissionalização, ou seja, né, todos os requisitos importantes de uma gestão, né, como um bom organograma, um planejamento estratégico, indicadores, né, enfim, uma política de cargos e salários bem definida, né, todas essas questões de crescimento elas na realidade são para todas as empresas, né? E isso precisa vir para poder fazer o teu negócio realmente não só passar de geração para geração, mas pelo menos sobreviver nesse momento, né? Uhum, uhum. Então, existe essa ideia errônea de que é para empresas grandes e que isso não vem para minha empresa, né? Seja ela, às vezes, enfim, né? Qualquer negócio pequeno. Eu já atendi pequenas imobiliárias, né? Assim, Uhum. eu É, já, eu já atendi cadeias de restaurantes, né? Com três, quatro sim. restaurantes, e assim, com toda essa preocupação, né? Então já mostra de que, bom, não, mas isso eu não sou sabe, uma empresa com faturamento, né? Assim, enfim, enorme. Não, mas existe todo um E às vezes movimento aí, né? essas empresas, por elas terem, às vezes, um caixa um pouco mais apertado, não terem uma estrutura tão robusta, até de profissionais terceiros, às vezes elas precisam ter mais cuidado ainda, porque elas são mais suscetíveis, né, a variações de mercado, ela tem uma situação financeira um pouco mais delicada, então não passar por processos de sucessões traumáticos é vital para a longevidade do negócio, né? Com certeza, com Uhum. certeza. E aí também tem isso, que a governança, que tu fala, um outro aspecto importante, a governança corporativa ou a governança familiar é cara. Tu não precisa montar uma super estrutura, mas tu precisa Uhum. ter fóruns de conversa, né? É. Fóruns de conversa. Esse é um outro ponto que eu queria te perguntar, Patrícia. Quais são as ferramentas que tu entende que são essenciais nesse processo de sucessão? Tu falou alguns agora, né? Tem indicadores, plano de carreira, mas como é que tu estrutura, como é que tu apresenta isso para uma família empresária que está tendo o primeiro contato com o planejamento sucessório? O primeiro ponto, Bianca, é realizar um bom diagnóstico nos três aspectos do negócio familiar. Esse que tu está trazendo é o aspecto da gestão, que é o que eu mencionei, né? Então, assim, como é que essa gestão está organizada, né? Buscando a sua profissionalização, né? Assim, ela tem, né, cargos e hierarquias mais definidos, um organograma, porque às vezes não tem, todo mundo faz de tudo um pouco né, as pessoas não sabem muito nem dizer quais são os cargos. Ela tem, enfim, indicadores que possam ser acompanhados mês a mês ou trimestralmente, para que possa vir a entender esse crescimento. Ela tem um orçamento para aquele ano, então é poder fazer um diagnóstico e aí tu precisa conversar, entrevistar membros da gestão, sejam familiares ou não, que possam te dar esses indicadores e mostrar, né, olha, vocês estão com 30, 40 anos de mercado e olha, né, assim, alguns pontos básicos de gestão que vocês já têm ou que estão faltando. O outro é o aspecto, né, do diagnóstico do ponto de vista do patrimônio. Né? Esse patrimônio está na mão ainda, né, 100% desse fundador, ou ele já fez, né, alguma doação ou, né, venda para as próximas gerações, ou tem outros sócios, ele tem estruturas de proteção patrimonial, né, assim, quais sejam elas, né, assim, Uhum.
que né, assim, um bom acompanhamento, pensando na sucessão patrimonial para prevenção, né, enfim, em caso morte, onde se paga, né, tu sabes falar melhor do que eu, um imposto muito caro, enfim, como é que a questão patrimonial está defendida e organizada? As questões do negócio estão vinculadas ainda com né, a PJ, com a PF, com seus negócios pessoais, ou a casa, o carro, né? Como é que ele faz essa divisão? Então, poder também mostrar como é que ele está organizando a sua sucessão patrimonial. E, por último, poder mostrar qual é o momento também de vida desta família. Ela, com certeza, né? Ela, quando chega para ti para um diagnóstico, ela já não é mais uma família jovem de pai com filhos pequenos, assim. Ela já tem filhos adolescentes ou filhos entrando no negócio, né? Uhum. Uma entrada dos filhos no negócio, eles já estão trabalhando juntos, né? Pais e filhos muitas vezes já trabalhando juntos. E aí, bom, como é que está esta conversa sobre este trabalho em conjunto, né? Que é uma terceira etapa antes e fundamental, trabalho antes de um processo de sucessão, né? Então, jovem família empresária, entrada dos filhos no negócio, trabalhando em conjunto para poder, na realidade, pensar no processo de sucessão. Tu precisa fazer um bom diagnóstico destes ciclos de desenvolvimento e de vida do patrimônio da família e da gestão, devolve isso para a família, devolve isso para as pessoas interessadas, e aí ajuda estas pessoas a poderem fazer as estruturações de por onde começar, né? Dependendo de questões de gestão, né? Assim, olha, talvez vocês precisem realmente de uma consultoria de gestão ainda, em primeiro lugar. Uhum. Precisa estruturar algumas questões de gestão para daí, então, poder, na realidade, levar isso mais organizado para uma conversa de família, para esse trabalho em conjunto, ou isso vem concomitantemente. E, ao mesmo tempo, poder olhar para essa questão da sucessão patrimonial e poder dizer, olha, tem risco aqui. Não sou advogada, sou psicóloga, né? Mas, assim, tem algum risco aqui e vocês precisam dar uma olhada, por quê, né? Porque o pai já está com uma idade avançada, porque tem uma doença aí, porque os bens do negócio estão misturados com os bens pessoais, enfim, né? Tem riscos fiscais aí, né? Enfim, né? Os impostos podem ser muito caros se vocês não se organizarem, enfim, Uhum. mostrar, dar esta fotografia. E aí, há quatro mãos que eu digo, que é a mão da consultoria e a mão da família, a gente começa a pensar quais estruturas poder fazer. Às vezes começamos pela estruturação da família mesmo, que são Eu acho que família, né? Para poder pensar sobre tudo isso. Até tu poder chegar num trabalho maior, até de desenvolvimento de herdeiros. Às vezes é um advogado, assim, olha, vocês têm que chamar um advogado, porque eu não sei, tu já deve ter sim, porque às vezes eles têm tantos CNPJs, isso é um outro sim, ponto, né? São assim, todos, e todo mundo é sócio, e tem vários sócios vinculados, membros da família, que tu precisa organizar aquilo, né? Uhum. Enfim, então Isso é aí. importante fazer esse olhar para poder pensar daí na estrutura mais adequada. E quanto sim. tempo, Patrícia, demora esse diagnóstico em média? Ele é rápido, ele demora no máximo, assim, eu posso te dizer, 60 dias. É o tempo de fazer as entrevistas com as Uhum. certas, indicada pela família e pela escuta que a gente faz também. Às vezes tem um profissional que é sempre mencionado, um advogado da família antigo que fundou, mas ele ajudou a fazer toda essa estruturação, vai nos dar alguma informação. Um funcionário que está com a família há bastante tempo, né, que não é membro da família, que pode nos ajudar também a dar essa estruturação, além de todos os membros da família. Né? Então, os membros da família sempre são entrevistados, outros profissionais também. A gente, daí, de posse, né, dessa escuta, é uma escuta muito ativa, né, e bem precisa, assim, tu monta daí uma devolutiva e apresenta, no máximo 60 dias, e aí a família começa, na verdade, a fazer aí sua, o seu planejamento, vamos dizer assim, né? Sim, porque eu vejo que os clientes eles têm uma. Normalmente os empresários eles são muito resolutivos, né? E veem a associação como mais uma demanda a cumprir. Mas na verdade o que a gente está ouvindo é que é um processo, né? A gente tem muitas frentes
Então, começa com um diagnóstico, mas eu não... Tu enxerga, assim, um processo de sucessão, pela tua experiência, assim, quanto tempo ele dura após esse diagnóstico? Se há realmente um desejo e se é o momento de fazer a sucessão, né, assim, da minha experiência, uma vez que tu inicia esse processo, tá? Em 5 anos, tu consegues fazer um processo de sucessão, tá? Uhum. Se não há nenhuma intercorrência no meio do caminho, às vezes acontecem, enfim, às vezes tu é obrigado a antecipar por algumas razões, né? Assim, mas assim, tu coloca isso dentro de um planejamento, tu começa a estruturar essa gestão com todos os requisitos de gestão necessários para uma melhor profissionalização. Paralelo, tu vai conversando com a família e mostrando a importância de todo esse processo e pensando, bom, quem são os membros da família que poderão estar envolvidos no futuro ou não. E aí existe todo um trabalho paralelo também dentro da família, que é o trabalho de desenvolvimento da família, desenvolvimento dos próprios herdeiros, que dá para poder fazer, né? E junto a gente vai conversando, às vezes, com os advogados do negócio, os advogados assessores, que vão também ajudando a família a fazer essa compreensão da estruturação patrimonial. Colocando tudo, assim, é um trabalho daí, né, do desejo dessa família de fazer, colocando tudo isso para rodar. Em 5 anos tu consegue estar com tudo muito estruturado e aí tu tem a confiança daquele que está no poder, que eu digo que é o do sucedido, né? De poder ir começando a abrir mão daquele cargo, né? E os sucessores, né? Assim, seja uma geração, um ou dois, ou seja o desejo da família até de trazer gente de fora, contratar um profissional de fora, porque às vezes isso acontece. Olha, não é nem que nem temos, mas nós não queremos que alguém da família trabalhe no negócio, então tudo isso Uhum. tem que ser combinado. Também tu tem um tempo aí bem importante, né? Bom para poder pensar num perfil, preparar, buscar no mercado, buscar às vezes profissionais não familiares de dentro do próprio negócio ou trazer membros da família, às vezes que já estão lá dentro, para que eles possam, na realidade, fazer esse desenvolvimento, né? Essa tua experiência, ela traz um ponto muito importante, né? Que o empresário, muitas vezes, ele chega até nós de começar esse processo antes dele ser uma urgência, uma emergência dentro da empresa. Porque o empresário, muitas vezes, chega até nós querendo resolver todo esse arco de planejamento patrimonial e sucessório em 6 meses e muitas vezes querendo delegar a tomada de decisão para a gente também. Então, eu acho que tu traz dois pontos que são muito relevantes, que é o tempo que isso precisa para maturar mesmo, e também que ser um processo a quatro mãos, né? Porque eu acho que muitas vezes eles querem delegar a problemática e resolver isso num período de tempo muito curto. É, é, é que a gente, e vocês, né, também no escritório, eu como uma consultoria, né, que eu diria assim, né, de comportamento, que é tentar trazer as emoções para algo mais objetivo, vamos dizer assim, né, a gente é um facilitador desse processo, mas a gente não é o tomador de decisão. A gente pode e deve, né, fazer a melhor orientação e estar junto na tomada de decisão, né, mostrando riscos, né, olha, esse caminho, este, aquele, né, mas a decisão é dele, né, a decisão é dele. Mas a gente tem que acompanhar e a gente tem que estar na linha de frente, né, sempre. E se ele sente que a gente está nessa linha de frente, né, ele vai indo também, né, também tem esse Sim. assim, e não é simplesmente somente dizer no diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, ok, tu faz esse mapa, né, do caminho, tu disse, né? Ok, mas tu tem que também poder dar um acompanhamento mais diferenciado, tu tem que estar junto, tu tem que escutar também as angústias que aparecem durante todo esse processo. É um processo angustiante. Esse é um Com outro, certeza. ele levanta muitas emoções. Uhum. Primeiro, a emoção, eu diria, né, da finitude, né, que é difícil de lidar, né? Assim, bom, eu posso acabar e vou, né? Porque todos nós um dia vamos morrer e como esse negócio vai ser além de mim. Essa não é uma coisa fácil de pensar. Segundo, né, a angústia do próprio negócio em si, né? Será que esse negócio vai ser tão bom e vai se desenvolver sem eu à frente, né? Uhum. Eu trouxe até aqui, né? E como é que ele vai ser além de mim com outras pessoas? A pessoa não consegue às vezes muito fazer ter essa visão assim quando ela está super envolvida com o negócio, né? E terceiro também é abrir mão, né?
não só do poder, mas às vezes, né, eu diria que não se abre, né? Tu sabe melhor do que isso, né? Mas abre mão assim, bom, mas se eu fizer uma holding, se eu fizer uma doação, é abrir mão da questão financeira. A gente está lidando com dois aspectos importantes do ser humano, né? Que é dinheiro e poder. Então, Uhum. a pessoa fica sempre muito angustiada. Tu tem que estar acompanhando ele para essas pessoas para poder lidar para poder mostrar de que isso é assim mesmo, isso faz parte da vida e importante ter profissionais que possam, né, te auxiliar aí nesse projeto. E como é que tu enxerga o papel do conselho como um facilitador de tudo isso, Patrícia? Porque é uma ferramenta que nós utilizamos bastante nos nossos planejamentos e também por essa a gente entende que a passada de bastão ela facilita bastante com esse sucedido indo ali para a cadeira do conselho e sendo um grande orientador nesse período de transição. Como é que tu vê essa estruturação? Ela é fundamental, Bianca. Na realidade, o processo de sucessão muitas vezes começa pela formação de um conselho, às vezes não de administração, mas Uhum, né? Às vezes empresas limitadas, enfim, que não têm necessidade, né, não são SA com necessidade específica de um conselho de administração, que daí tem outras leis aí, né, mais complexas, mas um conselho consultivo onde aquele que é o presidente, né, o principal gestor, senta também, muitas vezes ele faz um papel duplo no começo, né, de presidente do negócio e presidente do conselho, né? Mas ele começa a ver e se enxergar num lugar, exatamente como tu falou, de orientador, eu uhum, diria, né, assim, de mentor deste processo. E aí, com um grupo de gestores, filhos e não filhos, né? Pode ser, né? Que começam a trazer as informações, ele começa a fazer uma escuta de um outro lugar, não só do ponto de vista do gestor principal, mas com um ponto de vista de alguém que está num colegiado onde todos falam e todos se escutam. E aí ele vai entendendo esse novo papel, que ele não precisa estar todos os dias, né, assim, 12, 14 horas por dia no negócio, ele pode abrir mão destes horários, tem pessoas competentes ali também que estão trazendo as informações mais estruturadas. Então, o conselho ajuda muito nessa escuta daquele que senta nesse lugar, que está saindo e sentando num lugar de presidente do conselho, saindo da gestão para sentando no lugar de presidente do conselho, para estabelecer um processo de confiança da gestão que está ali se estabelecendo. E aí tu enxergas, né, quem são os teus gestores de fato, uhum, né? uhum. E aí ele consegue poder olhar com mais honestidade, eu diria, para o próprio filho, no ponto de vista do filho gestor, e um gestor não familiar que também está ali trabalhando e para poder enxergar, né, assim, quem poderiam ser ou como que essa equipe está lidando, né, com as decisões aí do futuro, né? Eu acho que são pontos bem importantes. O conselho, a governança corporativa é um grande guarda-chuva, né? E os conselhos são, na realidade, fundamentais para que o guarda-chuva de toda essa longevidade esteja protegido, né? Uhum. E a empresa consiga se estruturar. A gente começa, às vezes, com conselho consultivo, às vezes com conselho de família, que é para poder fazer essas conversas estruturadas, porque não dá mais na reunião de casa, no almoço. Tem que trazer para um local mais estruturado, né, fora do ambiente familiar mesmo, porque é uma conversa séria e importante de Uhum. negócios, mas de um ponto de vista da família, falando de negócios. Então, tu também monta conselho de família. Então, às vezes, essas são duas estruturas que ajudam muito nesse processo. O conselho de família, nós aqui como advogados, a gente está muito habituado com o conselho de administração, né? Uhum, Ou um conselho consultivo, e prevemos isso nos estatutos, nos contratos, nos acordos de acionistas. O conselho de família não é uma estrutura tão comum, né? Ela é muito mais presente em empresas que realmente buscam um apoio para estruturar essa sucessão. Então, assim, como é que tu constitui um conselho de família? Vocês estabelecem reuniões periódicas, pautas, alguém que puxa essas reuniões? Como é que funciona, Patrícia?
O conselho de família, ele começa muitas vezes com uma conversa, né, assim, de família. E aí tu estrutura ele, né, tu vai mostrando a importância dessa estruturação. E às vezes tu tem uma família, por exemplo, de um fundador com 3, 4 filhos, né? Então tu tem 3, 4 núcleos ali, e aí assim, tu não vai trazer a família inteira para conversar. Então tu começa a estabelecer quais membros destes núcleos poderão fazer parte. Então, só pensando, né, um pouco nisso, assim, dando um exemplo, né? Um pai com 3 filhos, né? São 3 núcleos. A gente pode estabelecer um ou dois, né? Então, vou pensar de cada núcleo, 6 pessoas que vêm para poder conversar em reuniões estruturadas com pauta e, inclusive, ata, tá? Uhum, Em tempos, em períodos específicos, igual um conselho de administração, uhum, mas ou uhum, mensais ou reuniões até bimensais, tudo depende, né, da demanda, mas a pauta é sempre a pauta é sempre trazer como essa família vê o futuro do negócio, como estamos vendo o desenvolvimento dos nossos filhos e como estamos unidos para a continuidade dos negócios. É uma pauta de união, de desenvolvimento, tá? E de busca de manutenção dos valores desta família. E ali tu vai desenvolvendo, né? A família vai criando às vezes comitês, outros membros que entram para poder ajudar a estruturação daquele conselho, e tu vai desenvolvendo a família ao redor de um trabalho também profissionalizado no desenvolvimento da família. As famílias começam a fazer cursos, a família começa a olhar para os seus filhos de um outro jeito, as conversas entre pais e filhos podem ser melhor estruturadas. O conselho traz, às vezes, especialistas, às vezes até em educação de filhos, né, entre pais e filhos, para poder, na realidade, ajudar nessa conversa. Então, ele tem um papel fundamental, ele é um órgão, eu diria, parasocial, entende? uhum, uhum. Apoio à estrutura, né, da gestão e à estrutura societária, né, com membros da família e às vezes, de preferência, eu diria assim, né, não precisa ser aquele que senta no conselho de administração. Tu tem um outro perfil de pessoas ali que começam a ficar também interessadas e comprometidas para poder realmente contribuir para o desenvolvimento da família. Sim. Bom, E aí ele se estrutura, né? O conselho vai caminhando e às vezes quando começa pelo conselho de família, ali tu tira membros para um conselho de administração, sabe? uhum, Sim, Acho que esse aqui, né? E tu vai conversando com eles, os jovens, enfim, ou as outras pessoas que estão em outras carreiras já bem desenvolvidas, mas olha, quem sabe tu não vem ajudar a gente, né? E vai fazer um curso para ser conselheiro de administração, porque a gente está precisando, né? Tu tá tão bem, às vezes, num outro negócio teu, né? E pode ter um olhar aqui mais específico para a gente também. Enfim, tu cria um sentido de pertencimento de todos os membros da família. Isso traz união e todos pertencendo àquele negócio. E não só aqueles que trabalham no negócio pertencem. A família se vê envolvida. Isso é fundamental também. Então, esse é o papel de um conselho de família, que começa com uma reunião. Depois tu estrutura com regimento interno, pauta, ata, né? não, é muito bacana. E por mais que a gente tenha esse diagnóstico de que muitas empresas não passam da segunda, que está para a terceira geração, eu acho muito interessante que a gente tem muitas ferramentas, muitos mecanismos para ajudar as famílias, né? Ajudar a ter as conversas difíceis, ajudar a preparar os herdeiros, ajudar a enxergar que eles podem procurar no mercado profissionais, caso eles não estejam aptos ou não queiram atuar na empresa, mas isso não quer dizer que a gente não possa perpetuar aquela empresa dentro da família, né? E o trabalho de psicólogos, de advogados, de gestores são importantes para fazer essa transição de uma maneira saudável, né? E Patrícia, queria te agradecer. Foi riquíssima assim a nossa conversa. Eu acho sempre inspirador te ouvir e eu saio daqui cheia de insights para poder levar para os clientes a importância de às vezes não só estruturado sobre o ponto de vista jurídico, mas realmente buscar Uhum. um apoio para ter essas conversas estruturadas e levar isso como uma relação saudável para dentro das suas famílias. É muito bacana. Eu que agradeço. Para mim é sempre muito bom, né, Bianca, poder falar sobre esse tema e eu ficaria aqui, né, como uma manhã toda Eu também, com correndo, certeza.
pouco a gente vai falando, vai lembrando, né, de Sim. histórias que a gente viveu, experienciou, e na realidade é fundamental, bem como vocês colocaram, né, assim, é a fonte, é a riqueza, né, assim, principalmente do Brasil, né, do estado aí do Rio Grande do Sul, eu aqui em Santa Catarina, né, também nós somos todos movidos pelas famílias empresárias que contribuem muito para as comunidades locais, elas têm um papel fundamental no seu negócio, né, na própria cidade, no próprio estado, e elas precisam realmente ter essa consciência da importância dessa estruturação, quando a família consegue se organizar. Hoje, Bianca, quando tu diz, né, dessa pesquisa, só queria complementar isso. Uhum. Eu penso que, né, desde que quando comecei a estudar, assim, eu acho que isso já está modificando, porque isso não é mais tabu, sabe? Uhum. 30 anos atrás, um membro de família dizer que tinha contratado, imagina um psicólogo, para poder vir para dentro do negócio para ajudar a família, era assim, mas como vocês estão, né, cheio de problemas? Uhum. Todo mundo tem, mas ninguém falava, sabe? Por isso que eu digo que Sim. né? E hoje em dia as pessoas conseguem falar disso com naturalidade, com mais facilidade, e existe daí profissionais e ferramentas bem mais, né, estruturadas e robustas que comprovam que essa estruturação é importante, sem medo, né? Eu acho que isso que é o fundamental, assim, porque nós estamos falando, no fundo, é da administração, assim, e quando a gente traz a família para dentro da ciência da administração, entendeu? A gente não está criando nenhum bicho de sete cabeças, ao contrário, a gente está facilitando a administração das empresas familiares. Então, hoje se fala disso dentro das universidades, se fala disso dentro das instituições, né? Então, começou a se quebrar, né, assim, esse receio de olhar para essas questões na realidade, fazer toda essa estruturação, né? E eu acho que as empresas conseguem fazer isso de uma maneira muito vitoriosa, méritos do sucedido, né? Porque na minha visão, é a minha experiência que parte do sucedido, né? É um movimento que precisa partir dele. Dificilmente é um processo saudável quando vem pelo, Sucessor. pelo sucessor, exatamente. Então, O sucessor pode estar, na realidade, ali batendo, batendo, batendo na porta, mas é claro, né? Isso tem uma ordem, né? É uma uhum, ordem, uma hierarquia, né? Assim, mas se esse sucedido vem junto e não entende que essa batida na porta não é uma expulsão dele, muito pelo contrário, é um trabalho em conjunto que precisa ser feito, né? E isso é importante, isso é fundamental. Agora, se ele segura mesmo, né? E não tem todo esse receio, todos os medos, enfim, né? Enfim, às vezes um próprio ego, às vezes muito grande, né? De querer estar ali, é realmente mais difícil. Nós temos, só para fechar, assim, nós temos o professor John Davis, que é um precursor e, na realidade, que pensou toda essa estruturação, né, de estruturar a família junto com a propriedade e com a gestão. Ele diz que não, hoje em dia, principalmente, né, os jovens, com tudo que está aprendendo, assim, não é quando o sucedido está pronto para sair que esse processo precisa acontecer, mas é quando o sucessor, na realidade, está pronto para poder, né, assim, dar a sua melhor contribuição. Claro que com 30 anos, 35, 40, 45, mas ele está dando a sua melhor contribuição. Uhum. Não, eu não estou pronto para sair. Mas às vezes tu perde o timing. o timing, porque tu acha que tu tem que ficar pronto para sair, e aquele que já está pronto para te dar, né, uma troca, poder fazer esse trabalho em conjunto. Os jovens são rápidos, eles querem estar também em ambientes que eles possam produzir, enfim, eles não ficam, né? Então, o John Davis fala que hoje em dia é quando o sucessor está pronto, sabe? Interessante isso, sim. E ele está pronto de acordo com a sua idade, mas ele precisa ser escutado. Não vai achar que tu vai sentar com um jovem de 30 e fazer uma troca com alguém que já tem 60 anos de experiência de negócio. Não, mas ele tem 30 anos e com muitas boas ideias, né, para poder realmente contribuir. Isso é bem importante, né? Legal. Muito bacana. Patrícia, novamente, obrigada. Um prazer te ouvir, aprender contigo. E, enfim, obrigada aí pela tua Obrigada pelo disponibilidade. tempo, Eu Patrícia. Foi agradeço. excelente. Prazer estar com você. Prazer. Trabalho para gente, tá? Bom Obrigada. trabalho. Tchau, Excelente tchau. semana. Tchau, tchau.